Atos 14, a partir do versículo 21, assim diz a palavra do Senhor. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, Derbe, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfília, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus, para a obra que haviam já cumprido. Leiam comigo 27 e 28, irmãos. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles, e como abrira aos gentios a porta da fé, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Oremos ao Senhor. Amado Senhor, nessa noite, nessa manhã, nós queremos dar-te glória, nesse começo de tarde, porque tu nos amas, e tu deste o Redentor na cruz, para nos salvar. Pai, nessa manhã, abençoa o teu rebanho. Distintos irmãos já intercederam pela mensagem, e eu quero pedir, Deus, então, que ela glorifique ao teu nome, ó Pai, e glorifique o nome do teu Filho, e que, sendo pregada com fidelidade, cada um tenha a consciência de que está ouvindo a voz do próprio Deus falar por meio das Escrituras, e que essa mensagem, então, nos tire do marasmo, da frieza, da inércia, do lugar comum, ó Deus, ó Pai, mas que ela nos mova a ser uma bênção, a fazer a diferença, a pregar o Evangelho, mesmo em dias difíceis. Ah, Senhor, fala aos nossos corações, abençoa a nossa vida, nós oramos em nome de Jesus, amém. A igreja pode sentar-se. Irmãos, hoje há um grande número de evangélicos no Brasil, mas a resistência ao Evangelho, amados irmãos, continua grande nesse país. E todos nós que nos levantamos para pregar o Evangelho, sabemos que pessoas acham que não é politicamente correto anunciarmos Cristo, e se levantam contra nós e nos perseguem. Ainda ontem, no fim da tarde, fomos fazer uma visita numa casa de uma ovelha muito preciosa, onde havia outros irmãos da igreja, e meu filho foi comigo. E eu ia no metrô levando esta Bíblia, e quando levava essa Bíblia, eu percebia o olhar de algumas pessoas fitando-me como se eu fosse um extraterrestre, porque eu estou carregando a palavra de Deus. Nunca foi fácil, amados irmãos, assumir um compromisso com Jesus. E quando nós nos comprometemos com pregar a Cristo, certamente nós enfrentaremos grandes lutas e adversidades, resistências e perseguições. E no texto que estamos lendo, irmãos, se vocês se lembram muito bem, a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo e de Barnabé, depois que eles saem de Chipre e entram na região que hoje é a Turquia, a perseguição é intensa. Começa em Antioquia da Pisídia, depois, amados irmãos, continua em Icônio, e nós terminamos na semana passada vendo Paulo sendo apedrejado em Listra. As pessoas o dão como morto, os discípulos o cercam, o levam de volta para a cidade, e agora então ele vai para Derbe, a última cidade onde prega o Evangelho, e ali já não há tanta perseguição, provavelmente por causa da frieza do inverno. Os judeus não quiseram caminhar mais 95 quilômetros para o sul, para poder perseguir o apóstolo. Mas ao olhar a vida de Paulo e Barnabé no final da primeira viagem missionária, eles pregam em Derbe e depois voltam pelas cidades nas quais foram perseguidos, agora não falando para o público, mas preparando a igreja para que ela seja uma bênção no tempo em que o Senhor os inseriu. E assim eles concluem a primeira viagem missionária pregando em Perge da Panfília e voltam para Antioquia da Síria, de onde eles tinham sido enviados para a obra missionária para poder prestar contas. No nosso texto dessa manhã, o Senhor nos ensina, amados irmãos,
a como fazer a obra em meio à adversidade. Você é cristão hoje falar de Jesus no seu trabalho não é algo politicamente correto. As pessoas se dizem pluralistas e pós-modernas e aceitam todos os tipos de verdade, mas quando você apresenta o Evangelho, elas se revestem de ira e querem ofender a Deus. Nós presenciamos cada dia em nossa própria cidade marchas, passeatas e até nos carnavais, pessoas que se levantam para ofender a Deus, para ofender a Cristo, para ofender o Evangelho. Quem não ficou impactado esse ano ao ver um desfile de carnaval numa escola de samba, uma pessoa vestida do diabo matando Jesus, amados irmãos, naquele desfile? Isso é o mundo zombando da igreja, isso é o mundo zombando de Cristo, isso é o mundo perseguindo a igreja. E nós devemos estar preparados para enfrentar os desafios que Deus coloca diante de nós. Como fazer a obra em meio à adversidade? Esse é o tema da nossa mensagem nessa manhã. Que Deus te fortaleça e que você seja uma bênção nas mãos de Jesus, mesmo em meio à grande adversidade. Como fazer a obra em meio à adversidade? Em primeiro lugar, a palavra do Senhor nessa manhã nos diz o seguinte: pregue a palavra. Como fazer a obra em meio à adversidade? Pregue o Evangelho, melhor dizendo. Como fazer a obra em meio à adversidade? Pregue o Evangelho. O texto nos diz no versículo 21, e tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos. Paulo foi para Derbe. Talvez, minha querida jovem Angélica, alguns de nós pensássemos o seguinte: o quê? Fui apedrejado? Vou mudar de chamado. Esse negócio de pregar a palavra não faz sentido. Mas Paulo foi apedrejado, quase morreu, entrou em Listra e continuou pregando o Evangelho. Sabem por quê? Porque ele sabe que Cristo deu a vida na cruz por nós. E não existe grande sacrifício que possamos fazer comparado àquilo que o Senhor fez por nós. Então Paulo vai a Derbe e ali prega o Evangelho. E o texto nos diz que, consequentemente, quando ele prega o Evangelho ali, ele acaba fazendo muitos discípulos. Ele prega a Cristo em diversos lugares daquela cidade. E muita gente é convertida naquela região. E ali nasce então, amados irmãos, uma nova comunidade para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. Como, amados irmãos, fazer a obra em meio à adversidade? Pregue o Evangelho. Você tem que pregar o bom e antigo Evangelho. Você tem que dizer ao mundo que Deus é santo e criou o homem para a sua glória. Mas o homem pecou e se desviou de Deus, e por causa disto merece a sua ira. Mas Deus é tão amoroso que mandou o Redentor morrer na cruz para pagar os pecados do seu povo. E todo aquele que se arrepender da vida de pecado que tem levado, da vida de distanciamento de Deus, essa pessoa que se arrepender e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o único mediador entre Deus e os homens, essa pessoa que crê nele como seu único Senhor e Salvador, será declarado justo no tribunal de Deus, será salvo, será perdoado de seus pecados, será reconciliado com o Pai, será adotado como filho. O Espírito de Deus habitará em seu coração, e das mãos do Senhor nunca ninguém jamais o arrebatará. Alguns anos atrás, irmãos, eu li um livro preciosíssimo de C.S. Lewis, e em determinado momento daquele livro, Cristianismo Puro e Simples, eu amei a metáfora, amados irmãos, a figura de linguagem, a figura que ele pinta diante dos nossos olhos, dizendo que nós cristãos no mundo de hoje somos como guardas no meio de uma guerra, soldados dentro da trincheira. E lá na grande capital já foi proclamada a vitória do nosso reino, mas a notícia final da conclusão da guerra está chegando a todos, e os soldados do inimigo que não se rendeu estão retrocedendo, mas ainda estão diante de nós e ainda não se entregaram nas trincheiras. Então nós somos como soldados dentro da trincheira que se reúnem todos os domingos para ouvirmos as notícias enviadas da nossa capital.
para nos fortalecer, porque ainda que tenha sido proclamado o fim da guerra, há algumas batalhas que ainda precisam ser lutadas e vencidas, e nós estamos aqui na trincheira, ouvindo a palavra do Evangelho, para vencermos as nossas batalhas, porque nós sabemos que a nossa vitória já é certa, porque Cristo morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Então nós neste tempo lançamos mão da nossa arma de ataque, que é a pregação do Evangelho, porque por meio dela Cristo conquista para si todo o seu povo, todos os seus eleitos. Como fazer a obra em meio à adversidade? Pregue o Evangelho. Querido, preste atenção, os seus amigos, minha querida, os seus colegas só irão para o céu, só terão paz com Deus, só serão perdoados se eles crerem que Jesus morreu na cruz por eles. E Deus colocou você próximo a eles, para que você anuncie o Evangelho a eles. Você tem anunciado o Evangelho aos seus amigos? Você pode dizer como Paulo, depois que pregou em Éfeso: eu estou limpo do sangue de todos vocês? Ou no dia final, diante do tribunal de Deus, quando você comparecer diante do tribunal de Deus e lá houver um amigo seu que o Senhor vai lançar no inferno, e ele disser: Senhor, eu nunca ouvi teu Evangelho, e você que estava ali para pregá-lo, não pregou. Você é representante de Deus neste mundo. O que os pecadores mais precisam é do perdão de Deus, e Deus te deu o Evangelho de Cristo Jesus, que liberta o pecador e que o reconcilia com o Pai. Então, em nome do Senhor, pare de envergonhar-se de Jesus e tome uma atitude em sua vida e anuncie Cristo. Pastor, como eu faço? Pegue folhetos, tome literatura da igreja, entregue uma Bíblia, marque um momento de estudo bíblico. Você tem inúmeras possibilidades para falar de Cristo aos que estão perto de você. Não as perca. Natal, fim de ano, dá um pão diário para cada um, dá um livro evangelístico, mas fique ali e vive uma vida digna, e quando Deus abrir a porta, pregue o Evangelho. Diga para o seu amigo que ele só pode ter paz com Deus se ele crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz para pagar os seus pecados. Como fazer a obra em meio à adversidade? Pregue o Evangelho. Como fazer a obra em meio à adversidade? Prepare os discípulos. Como fazer a obra em meio à adversidade? Prepare os discípulos. O texto diz que Paulo passou ali muito tempo, pregou o Evangelho e fez discípulos. A palavra discípulos do grego, irmão, significa literalmente aprendizes. Um discípulo é um aprendiz de Cristo. Muitas vezes a gente acha que discipulado é só pegar a nossa revistinha do Cultura Cristã e dar 3 lições para uma pessoa e acabou, está discipulado, e agora vai lá para o catecúmeno, é batizado e nunca mais a gente estuda a Bíblia com ele. Não é nada disso, irmão. Discipulado é a vida toda. Nós devemos conviver com aquelas pessoas que discipulamos para ensiná-los como ser cristãos na prática. Quando discipulamos pessoas, nós ensinamos a como tratar a esposa, ensinamos a esposa como tratar o marido, ensinamos os filhos a como tratar o pai, ensinamos como um cristão deve ser um profissional. Nós preparamos, nós fazemos os discípulos, nós os moldamos à imagem de Cristo Jesus. Foi isso que Paulo fez. Ele preparou ali aprendizes de Cristo. E aí o texto diz que ele volta por Listra, por Icônio, por Antioquia, junto com Barnabé. O versículo 22 diz a nós: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Veja como Paulo prepara discípulos. Primeira coisa que ele faz, ele fortalece a alma dos discípulos. Como é que a gente fortalece a alma dos discípulos? Fazendo o que eu estou fazendo com você agora, dando para os discípulos a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus. Irmãos, isso é muito importante. Na igreja reformada, nós precisamos aprender o que é o conceito de palavra de Deus. Na igreja reformada, nós cremos que há uma palavra escrita, que é inspirada, infalível e inerrante, a revelação de Deus. Mas na igreja reformada, nós temos a palavra simbolizada, que é o batismo
e a Santa Ceia. Ambos sacramentos são a palavra simbolizada. O batismo simboliza que eu fui selado pelo Espírito, lavado e ressuscitado em Cristo. A Santa Ceia mostra que Cristo morreu para pagar os meus pecados. São os únicos símbolos que nós podemos ter no culto reformado, porque são símbolos que a Bíblia autoriza. Mas além da palavra escrita e da palavra simbolizada, nós temos o clímax da revelação, que é a palavra encarnada, que é nosso próprio Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas na Igreja Reformada, nós cremos também, amados irmãos, que a pregação da palavra de Deus é palavra de Deus. Quando o pastor expõe o texto com fidelidade, de acordo com a revelação de Deus, para edificar o seu coração, e ele o faz debaixo da autoridade de Deus e do poder do Espírito Santo de Deus, repetindo o que o texto diz, então você que ouve tem que entender que você está ouvindo a voz do próprio Deus falando com você. Nós estamos, eu não sei se você sabia, amado irmão, que você está no CT do céu. Quando eu era menino, morava no interior de Minas, São Paulo tinha ganhado o Mundial Interclubes. Aí teve uma reportagem dizendo que o CT do São Paulo era o melhor CT. Não sou São Paulino não, viu irmãos? Não fiquem ofendidos não os outros. Certo? Era o melhor CT para o preparo de jogadores no Brasil. Pois eu quero dizer para você, CT é centro de treinamento. Você está no CT do céu. Já devia ter chegado mais cedo para receber treinamento específico às 9h30 da manhã, certo? Para malhar seus músculos espirituais. Mas agora você está aqui sendo alimentado, tendo a sua alma fortalecida, para que você seja uma bênção e faça toda a diferença nesse tempo, para a glória e para a honra do nome do Senhor. Mas Paulo prepara discípulos não só fortalecendo a alma deles, mas ele os exorta para que permaneçam firmes na fé. Diz o nosso texto o seguinte: exortando-os a permanecer firmes na fé. Irmãos, isso é muito importante, sabem por quê? Porque naqueles dias muitos falsos mestres andavam correndo por aí, e hoje também. E essas igrejas aqui, irmãos, Paulo fica muito chateado com elas depois. A elas ele escreve a carta aos Gálatas. E ele fala para eles assim: admira-me que depressa estejais passando do evangelho que eu ensinei para vocês. Porque depois que Paulo saiu daqui, ele passou provavelmente uns 2 anos viajando aqui, os judeus entraram nas igrejas e começaram a dizer assim: olha, para ser crente você não pode crer só em Jesus, tem que se circuncidar. Não adianta crer só em Jesus, você tem que crer em Jesus e tem que ser circuncidado. Então você tem que ser cristão e tem que ser judeu ao mesmo tempo. E as igrejas estavam caindo nessa heresia. E aí Paulo escreve para eles a carta aos Gálatas dizendo o seguinte: ainda que vier um anjo vindo dos céus, ou que nós mesmos falemos a vocês, qualquer evangelho que vá além desses, que seja anátema, seja maldito. Paulo precisa então, irmãos, fortalecer os discípulos para que eles permaneçam firmes na fé, firmes nas escrituras. Se você quer ser discípulo, você tem que permanecer firme na palavra. Você não pode dizer: ah, pastor, o mundo agora está fazendo isso, a nova moda do momento é essa. Você não seguia pelo que o mundo faz, você seguia pela revelação de Deus em sua palavra. Foi quase igual um avião agora, achei que ia voar. Mas, amados irmãos, Paulo prepara discípulos não só, amados irmãos, alimentando a alma deles, mas motivando-os a permanecer firmes na fé. Se estiver voando, desliga só esse, tá bom? Mas também, amados irmãos, Paulo diz aqui o seguinte: ele é sincero ao preparar os discípulos, dizendo, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Isso aqui é muito sério. Sabe por quê? Porque tem muita gente dourando a pílula nos dias de hoje. Tem muita gente que diz assim: pare de sofrer, venha para a igreja e pare de sofrer. E isso é mentira. Aí a pessoa vem para a igreja e continua doente. Aí então o cidadão ora para curar. E se Deus quiser curar, ele é soberano e cura, irmão. Mas quando Deus não quer curar, ele não cura. Aí o camarada vira e fala: você não foi curado porque você não teve fé. Porque se você tivesse fé, você era curado. Aí a pessoa fica torturada, amargurada, veio para a igreja porque achou que cria, e agora não foi curada, acha que não crê, e fala: meu Deus, o que eu faço na vida?
Então Paulo e Barnabé são honestos, eles dizem para os irmãos: através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Nós vamos sofrer, não vai ser fácil. A gente prepara discípulos, irmãos, com honestidade. Muitas vezes você fala assim: uau, eu venho na Unida e escutei uma mensagem forte, uma mensagem confrontacional. Quero dizer uma coisa para você: só quem ama vai falar a verdade para você. Se alguém ficar só massageando o seu ego, virar para você e falar assim: coisinha linda de papai do céu, preste atenção, fique esperto. A Bíblia diz que você tem que ouvir uma mensagem que é composta de verdade. E nós vamos enfrentar grandes lutas neste mundo, irmãos. Nós seremos perseguidos, nós lutaremos contra enfermidades, pessoas vão nos decepcionar, mas nós precisamos saber que nós temos um reino a ser herdado. O texto diz claramente: através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. O que o texto está dizendo? Há um reino final, o Senhor virá em glória, e a maneira de nós entrarmos nesse reino, irmãos, é quando o Senhor nos leva desta vida, ou com a vinda do Senhor, quando o reino se manifestar plenamente entre nós. Mas você precisa saber, você é mais do que vencedor, mas o Senhor promete a vitória plena para você no final. Até lá há muitas tribulações, até lá neste mundo tereis aflições, mas o Senhor diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Prepare os discípulos. Nós preparamos os discípulos alimentando os discípulos, mostrando como viver a vida de Jesus, exortando, animando vocês a permanecerem na fé. Você pode fazer isso com seus amigos cristãos, e dizendo a verdade que por meio de muitas tribulações nós vamos herdar o reino de Deus. Mas o Senhor promete estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, no final de 2015 eu fui impactado com o privilégio de fazer uma viagem com mais de 60 pastores brasileiros à Coreia do Sul. Nós fomos ver os resultados do grande avivamento naquele país. Amados irmãos, a Coreia é um país, a Coreia do Sul, menor que o estado de São Paulo. Está entre as 15 economias mais ricas do mundo. E nós estivemos ali e vimos a ação do avivamento na igreja e na sociedade. Mas nós fomos principalmente visitar igrejas comprometidas a expandir o fruto do avivamento através do discipulado bíblico. E a igreja que nos acolheu, dando-nos um curso no discipulado internacional, foi a Igreja Presbiteriana Sarang. O nome dessa igreja é Igreja Presbiteriana do Amor. É uma igreja que tem 40 anos, começada pelo reverendo John Walker 40 anos atrás. E ele disse o seguinte: eu vou começar essa igreja através do ministério de discipulado. E a ideia dele era um discipulado seguinte, em que ele se reuniria com um grupo de pessoas escolhidas a dedo, onde eles semanalmente estudariam as escrituras para mudarem as vidas, mas as pessoas teriam que se comprometer a estudar a Bíblia pelo menos 1 hora todos os dias, até no início pelo menos meia hora de oração, e além desta 1h30 na presença do Senhor, leriam livros cristãos e seriam treinados para pregar o Evangelho. E o reverendo John Walker começou o seu grupo, amados irmãos, com 13 pessoas. A ideia é que o discipulado durasse 2 anos. Depois de 2 anos, amados irmãos, todo mundo tinha desistido, só tinha sobrado uma pessoa, só a esposa dele. Mas ele não desistiu do seu intento, ele continuou discipulando. E aí, amados irmãos, no segundo grupo mais pessoas se formaram, e de repente ele já tinha um grupo onde formou 10 pessoas, e cada uma dessas 10 discipulava outras 10, e aí o discipulado alcançou 100 pessoas. E aí depois que essas 10 discipularam mais 10, amados irmãos, esses 100, cada um discipulando 10, amados irmãos, viraram 1000. E hoje a Igreja Presbiteriana Sarang, amados irmãos, tem mais de 100.000 membros, uma igreja presbiteriana local. Eu estive lá, há 4 cultos principais da igreja. No culto dominical, a igreja tem 16.000 pessoas que conseguem ficar presentes. Eu nunca vi uma estrutura como aquela. Tem canal de televisão. A igreja sustenta uma universidade protestante dentro da Coreia do Norte.
para que vocês tenham ideia. Quando nós fomos recebidos ali, amados irmãos, a igreja fica do lado da Corte Suprema da Coreia, e quem estava nos recebendo lá, abrindo a porta para nós, servindo, nós nos perguntando quem era essa pessoa. O pastor virou e falou assim: esse aqui é um ministro da Suprema Corte, com um coração de servo, cuidando de nós e louvando a Deus, porque nós viajamos 27 horas para aprender o discipulado. E nós visitamos, depois do curso, várias igrejas em toda a Coreia do Sul, vendo o efeito do discipulado em grandes igrejas como a Sarang, que tem mais de 100 mil membros, e é uma potência dentro do país, mas também, amados irmãos, igrejas menores, igrejas do tamanho da nossa, onde o discipulado era executado. Mas eu quero dizer para vocês que a igreja uma das que mais me impactou, talvez depois de Sarang, foi a igreja de Incheon, onde fica o aeroporto de Seul. Por quê? Porque o pastor, quando começou aquela igreja, aquele bairro era uma favela. E Deus, em 30 anos, mudou a história do bairro. E hoje é um bairro nobre. E o pastor começou sem treinar as pessoas, e depois ele começou a discipular o povo. Quando nós estivemos ali, aquela igreja tinha 5 mil membros. Ela tinha uma escola, numa região pobre, onde jovens e adolescentes eram preparados e passavam, amados irmãos, nos maiores vestibulares das melhores universidades do mundo. E aquela igreja, pasmem comigo, tinha 5 mil membros, e só tinha um pastor que era sustentado de tempo integral da igreja. Nós ficamos perplexos. Eu falei: mas como é que o senhor faz essa igreja girar? Ele falou: simples, aqui os membros são servos, eles não estão para serem servidos, eles estão para servir. Que classe de discípulos nós somos, irmãos? Nós estamos dispostos a servir até as últimas circunstâncias? Ou quando nos convocam para servir, nós já nos colocamos a reclamar e perguntamos: por que eu tenho que fazer esse tipo de coisa? Discípulo, amado irmão, não é alguém que sentou numa classe. Discípulo é alguém que vive a palavra na prática. É alguém que ora, é alguém que caminha junto, é alguém que se preocupa de quem está sofrendo, é alguém que reage de uma maneira piedosa, é alguém que foi transformado por Jesus. Se nós queremos fazer a diferença nesse país, irmãos, nós precisamos ter um compromisso com o discipulado na nossa própria vida, mas com a formação de discípulos próximos a nós, porque as pessoas têm que aprender como se vive a vida de Jesus. Muitas vezes na igreja presbiteriana nós sabemos a doutrina e temos que sabê-la muito bem, mas não é só a doutrina, nós precisamos saber a vida. Como é que nós reagimos dentro de casa? Como é que você trata o seu esposo, minha irmã? Como é que você tem criado os seus filhos, meu irmão? Como é que você trata os seus funcionários? Como é que você trata o seu chefe? Você vive uma vida de discípulo? Que Deus tenha misericórdia de nós. Como, amado irmão, fazer a obra em meio à adversidade? Faça discípulos. Meu desejo, irmão, aqui na Unida, é que Deus nos dê a bênção de fazer discípulos que se parecem com Cristo Jesus. Eu estou orando por isso. Estou olhando quem quer de fato ser treinado. Estou pedindo a Deus sabedoria para que nós treinemos aqui discípulos que façam toda a diferença para a glória e para a honra do nome do Senhor. Que o Senhor faça de você um discípulo fiel, em nome de Jesus. Amém. Como fazer a obra em meio à adversidade? Pregue o Evangelho, prepare os discípulos, prepare a liderança. Como fazer a obra em meio à adversidade? Prepare a liderança. Olhem comigo, irmãos, para o versículo de número 23. Versículo 23. Vamos ler todos comigo? 1, 2, 3. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Amados irmãos, aqui nós vemos o nosso sistema presbiteriano em ação. Paulo não plantou igrejas para si. Ele não plantou igreja e disse: agora eu vou estabelecer o meu reino e o presbitério da Galácia é meu, e todo mundo tem que andar debaixo da minha linha. Não. Paulo preparou igrejas para o Senhor.
e ele quer plantar outras igrejas. Como ele vai garantir, amados irmãos, a permanência e a fidelidade desta igreja? Tem que ser promovida a eleição de presbíteros. Nós vemos o sistema presbiteriano aqui no Novo Testamento, e é interessante, amados irmãos, que você vê os apóstolos promovendo em cada igreja a eleição de presbíteros. Hoje na igreja presbiteriana, quando nós vamos eleger presbíteros, os irmãos indicam o nome, o conselho filtra para ver, amado irmão, se a pessoa tem a vida de acordo com as Sagradas Escrituras, e se os irmãos estão dispostos, e aqueles que aceitam são apresentados à igreja. Aqui foi mais ou menos o seguinte: Paulo treinou todos os discípulos, e a ideia do texto é que ele promoveu, apresentou para a igreja aqueles que eram líderes preparados, e aí o texto diz aqui que eles elegeram. A expressão do grego para eleição aqui significa literalmente levantar as mãos. Paulo falou: treinei esses homens aqui, esses estão preparados, quais que vocês acham que pode ser presbítero? O povo levantava: esse não, esse sim, esse não, esse sim. E assim funciona a igreja presbiteriana até o dia de hoje. Nós elegemos presbíteros desse jeito. Homens habilitados são indicados, um certo nome passa no filtro e a igreja vota, e aqueles que têm maioria são eleitos. E assim nós elegemos presbíteros regentes, que estão no governo, na condução da igreja, e presbíteros docentes, que são pastores que pregam a palavra de Deus. Mas pasme comigo aqui: há igrejas hoje que, quando chega a eleição do presbítero, o povo senta no telefone e começa a ligar: fulano não pode votar nele não, não vota em ciclano não vota em Beltrano não vota em Francisco, não vota em Antônio, não vota não. E aí a pessoa liga: não vota em Mengano, vota em ciclano. E aí sai, irmão, aquela campanha. Isso aí não tem nada a ver com as Escrituras, porque Paulo disse que como eles elegeram presbíteros ali, eles, irmãos, fizeram aquela eleição e indicação depois de orar com jejum. A maneira correta de eleger presbíteros e pastores é com oração e com jejum, conhecendo o que a Bíblia diz. Esse ano vocês me honraram me elegendo vosso pastor para os próximos 5 anos. Para a gente eleger um pastor titular, a gente tem que saber o que a Bíblia diz sobre quais são os dons do pastor titular. A Bíblia fala sobre isso, reverendo, fala. 1 Timóteo 5,17 diz assim: e aos que presidem bem, mas sejam dignos de dobrados honorados os presbíteros que presidem bem, que se afadigam na palavra e no ensino. Qual o dom do pastor titular? Dom de liderança, presidência, palavra, pregação e ensino. Esses são dons para pastor titular, está lá no texto. Vai presidir quem tem o dom de liderar. E essa pessoa vai se afadigar para pregar, para encher seu coração, para abençoar sua alma, para te animar, para te ensinar na doutrina, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Então, quando a gente vota para pastor titular, a gente tem que saber como votar. Para presbítero, a gente vota para aqueles que têm um coração pastoral. Paulo, lá na 3ª viagem missionária, quando está se despedindo dos presbíteros de Éfeso, nas praias de Mileto, ele diz para eles o seguinte, em Atos 20, 28: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual fostes constituídos bispos, para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Nós temos presbíteros que governam, mas tem que ter um coração pastoral, pastoreando a igreja que é de Deus. A igreja não é nem do pastor, nem dos presbíteros, porque foi o Senhor que a comprou com seu próprio sangue. Então, irmãos, quando nós temos presbíteros que nos conduzem na palavra, que zelam por nossas almas e que buscam o bem do nosso rebanho, nós temos que agradecer a Deus. Sabe por quê? Porque isso é cumprimento de uma promessa. Jeremias 3,15 diz assim: e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos pastoreiem com conhecimento e com inteligência. Então, se você é pastoreado pela palavra, se é pastoreado por quem se preocupa em alimentar a sua alma, e você vê então que Deus tem conduzido a igreja dessa maneira, com a eleição de presbíteros e pastores. E Calvino dizia isso, que a igreja tem direito de eleger o seu pastor e os seus presbíteros. Nós temos que agradecer a Deus. A igreja continua dando testemunho em dias de crise com a liderança sólida,
firmada nas Escrituras. Então faz bem você em orar pela vida dos seus pastores e pela vida dos seus presbíteros. Faz bem você em orar pela família deles, pedindo a Deus que os abençoe, que os guarde no caminho, que eles sejam fiéis, que eles sejam referencial, que eles sejam exemplo de piedade e que eles sejam úteis no cuidado da nossa alma e na saúde do rebanho. Porque, amados irmãos, a igreja de Cristo triunfa em meio à adversidade quando ela tem uma liderança fiel, comprometida com a palavra de Deus. Como, amados irmãos, fazer a obra em meio à adversidade? Prepare líderes, prepare em oração, prepare em jejum. E é interessante que o texto diz, finalizando este ponto, que quando Paulo faz essa eleição, depois da igreja ter jejuado, orado, é algo tremendamente espiritual. O texto diz o seguinte, que Paulo entregou aqueles homens na mão de Deus. Ele falou assim: Senhor, e os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Está aí, Senhor, os presbíteros são teus, a igreja é tua, eles estão nas tuas mãos, conduze-os conforme o Senhor quiser, para a glória e para a honra no nome de Jesus. No final das contas, irmãos, quem é Senhor da igreja é Jesus, quem governa a igreja é Jesus, e todos nós que servimos estamos encomendados ao seu cuidado, debaixo da sua liderança. Se nós temos uma liderança fiel ao Senhor e à sua palavra, honremos a nossa liderança, estimulemos a nossa liderança. E se alguém em qualquer eleição ligar para você falando assim, vote em fulano, vote em ciclano, fala assim: irmão, isso é política diabólica, satânica. Na igreja de Cristo Jesus nós não fazemos assim. Na igreja de Cristo Jesus nós oramos e jejuamos. É assim que se fazem eleições e se elegem pastores e presbíteros na igreja do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós tenhamos sempre preparo de liderança conforme a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém? Deus é que há de conduzir a sua igreja em tudo para a glória e para a honra do nome dele. Como fazer a obra em meio à adversidade? Em último lugar, o texto diz a nós: preste contas. Preste contas. Preste contas. Eles terminam então e voltam, amados irmãos, para casa, passando pela Pisídia, diz o texto, e pregam em Perge da Panfilha, mas ali Lucas não dá resultado, não foi plantada igreja, foi só uma pregação. A resposta aparentemente não foi tão boa assim. E eles foram então, desceram de Perge, de onde tinha um rio, e foram para Atália, lá no mar. Não quiseram embarcar no rio, preferiram embarcar no mar, e pegaram uma embarcação e foram para Antioquia da Síria, que era a terceira maior cidade do mundo, na qual havia uma grande igreja que os enviou para missões. E a Bíblia nos conta, amados irmãos, que eles voltaram, dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E o versículo 27 nos diz: ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles, e como abrira aos gentios a porta da fé, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Quando eles voltam da obra missionária, eles têm que prestar contas. Eles voltam felizes, irmãos, porque ficaram provavelmente 2 anos e 3 igrejas foram plantadas, e uma congregação em Derbe. Eles sofreram muito. E quando eles chegam em Antioquia, depois de uma grande viagem, os presbíteros reúnem a igreja numa reunião especial, para que o testemunho deles fosse ouvido. Não era um constante trabalho dominical. Eles reuniram a igreja para um evento especial, para ouvir o relatório dos missionários. E aí, porque o relatório do missionário, você não vai falar para o povo do missionário, dá um relatório em 5 minutos, se ele viveu um avivamento de 2 anos. No culto dominical fica difícil. Então talvez aí uma prática boa quando a gente for ouvir missionários, que a gente tem um dia especial para ouvir missionários. É uma bênção. Mas eu quero dizer para você o seguinte: a Unida tem missionários. E graças a Deus os nossos missionários mandam contas para o nosso conselho de missões. Então, se você que oferta para missões quer saber o que o missionário está fazendo, eu acredito que ele já deve mandar a cartinha dele para você. Mas se você quiser saber mais, então procure o nosso conselho de missões. Pastor, quem está no conselho de missões? Presbítero Edson, Mônica, presbítero Tambelino, presbítero Salim, certo? A irmã Neide Kerr. Procure esses irmãos. Eles estão recebendo cartas dos missionários, eles estão mandando ofertas para os missionários, orando pelos missionários. Nossos missionários prestam contas. E nós temos que ouvir a prestação de contas, porque a igreja está investindo na vida deles,
e eles têm que trazer o testemunho do que Deus fez e louvar a Deus para que nós sejamos estimulados para continuar investindo em missões. Mas não só os nossos missionários prestam conta, nós prestamos conta. Eu não sei se você sabe, semana passada aconteceu aqui a Assembleia Geral Ordinária. E o que é a Assembleia Geral Ordinária na Igreja Presbiteriana? É uma assembleia de prestação de contas. É uma assembleia na qual o pastor lê um relatório, amado irmão, de tudo que fez no ano passado, não para aparecer. Mas é igual o que eles fizeram aqui, ó, diz o texto, que ali chegados, reunidos a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles. É para dar glória a Deus por tudo que Ele fez, e como Deus abriu aos gentios a porta da fé, para mostrar que se pessoas se converteram, foi por obra do Espírito Santo. Então, na nossa Assembleia Geral Ordinária, o pastor presta contas, o movimento da igreja é apresentado pelo conselho, inclusive as finanças. E isso, irmãos, é obediência às Escrituras. Eu não sei se você sabia que isso está na Constituição da Igreja Presbiteriana por causa desse versículo aqui. E a Bíblia diz que eles ficaram muito tempo ali com os irmãos, estimulando, abençoando, apoiando, prestando contas. Sabia que você tem que prestar contas? Você tem que prestar contas na sua família. Sabia que quando você se torna membro da igreja, você se compromete a se submeter à liderança da igreja, enquanto esta permanecer fiel às Sagradas Escrituras? Então, de repente, se você é membro da igreja e começa a viver uma vida torta, uma vida em pecado, você sabia que o seu irmão em Cristo tem toda a autoridade para chamar você e chamar a sua atenção, para perguntar se você está andando na linha ou não? Porque ele é responsável diante do Senhor por você. E se o conselho da igreja, a junta diaconal, sabe que você está vivendo uma vida torta, uma vida de pecado, a liderança da igreja tem toda a responsabilidade de chamar você e perguntar a você por que você está andando desse jeito. E se você não se submeter a esse pastoreio, a Bíblia diz que você tem que ser disciplinado. E se você ainda não se submeter à disciplina, então você não é crente e tem que ser excluído da igreja de Deus. Você sabia que a Bíblia ensina isso? E que a igreja presbiteriana defende tudo isso? E quando você se tornou membro, você também tem que prestar contas? Você não pode viver de qualquer jeito. Se você começar a viver desordenadamente, você atrapalha a vida desta igreja e atrapalha o andamento do corpo de Cristo. Então é o seguinte, pare de achar que você se pertence a si mesmo e comece a viver como um cristão que faz a diferença. Emende o seu testemunho, viva para a glória de Deus e seja uma bênção no lugar em que o Senhor te plantou. Ser cristão reformado presbiteriano não é só vir ao culto de domingo e fazer o que dá na cabeça de segunda a sexta. Ser cristão reformado presbiteriano é entender que toda vida deve ser vivida diante da face de Deus. Um dos lemas dos reformados, irmãos, era omnibus coram Deo. Toda a vida está diante da face de Deus. Você sai da igreja, mas o culto continua. E você continua vivendo para a glória de Jesus, que deu a vida na cruz para te salvar. Vamos fazer a obra em meio à adversidade. Pregue o Evangelho. Prepare discípulos. Prepare a liderança. Preste contas. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.